Se você ganha pouco e acha que é impossível guardar dinheiro porque não sobra, porque né, a gente tem várias contas para pagar, eu já passei por isso e a única coisa que eu queria era no tempo que eu passei por isso, era ter eu ter entendido que eu precisava de fazer esse método que eu vou ensinar agora para vocês, que é o método que 50, 30 e 20. Ele é um método, gente, que consiste em lhe incentivar a fazer essa contribuição para cada categoria, de maneira que você não deixe faltar nenhum canto e nem em outro, certo? Então, assim, se você tá precisando organizar a sua vida financeira, se você tá precisando dar um corre aí para poder colocar as suas finanças pessoais em dias, fique comigo nesse vídeo que eu vou ensinar esse método para você agora. Muitas pessoas falam, gente, que é impossível fazer esse método dos 50, 30 e 20 para quem tem renda baixa, para quem ganha pouco, que é tipo assim, que é um cálculo praticamente impossível, né? Porque as contas são muito altas, a gente não consegue fazer essa estratégia de maneira que você consiga distribuir para cada coisa e ainda sair do zero. Sim, gente, é possível. Você fazendo todas as estratégias de maneira correta, poupando, fazendo aí uma poupança inteligente para você, uma poupança inteligente que eu digo como economizar de forma inteligente para que você consiga sim economizar e ainda sair do zero. Hoje eu vou ensinar pra vocês, gente, como fazer esse método de maneira que você consiga deixar tudo em dias. Por quê? Porque a gente pensa, é impossível o valor que eu ganho é tão pouco, eu guardar um pouco de dinheiro, pagar todas as contas e ainda sair do zero. Mas não é impossível, gente. Esse método 50, 30 e 20, ele vai lhe motivar fazer as coisas de maneira bem certinha para que você não erre nem um canto nem outro. Então, assim, você vai conseguir fazer esse cálculo aí de maneira que você consiga distribuir tudo certinho. Então, bora lá. Bom, gente, o método tradicional, ele funciona da seguinte forma. 50%, né, do valor que você recebe, você vai pagar o quê? Contas, alimentação, tipo assim, as contas fixas em si. Os 30% seria para lazer sem culpa, né? E os 20% seria para você investir, colocar numa conta. Mas não é bem assim que acontece. Por que não? Porque, gente, a realidade é outra, né? Se você ganha pouco, dificilmente você vai conseguir viver só com 50%, né? Tipo assim, tem que ser realista nisso, né? Dificilmente você vai conseguir viver só com 50%, porque tá tudo muito caro, tá tudo muito, né, com as taxas altíssimas. Então, assim, se a gente não pisar o pé no freio mesmo, é capaz que se você não saber distribuir direitinho, como eu tô falando pra você, você ficar, tipo, gastar os 100% do que você ganha e ainda ficar devendo. Porque você tem que ser bem, sabe, focado pra você conseguir fazer isso. Tô desanimando? Não, tô sendo realista. Por quê? Porque vocês vão ter que fazer isso bem, sabe, bem minuciosamente, como eu falei pra vocês. Quando eu saí das dívidas, eu fiz isso por um ano. Foi um ano, tipo assim, sabe, focada mesmo, sem sair do foco. Por quê? Porque eu achava que era coisas assim, que eu ia pagar em não sei quantos anos. Graças a Deus, em um ano eu consegui resolver tudo, consegui deixar tudo ok. Mas por quê? Porque eu fiz esse método bem minuciosamente, como assim? De forma focada, sem desistir. Porque esse método, gente, que eu tô falando pra vocês, que é o 50, 30 e 20, que funciona como? 50% é para as contas fixas, né? Contas, mercado, aluguel, enfim, todas as contas fixas. Os 30% é para lazer sem culpa e os 20% para você guardar. Mas não é dessa forma que funciona. Por quê? Porque como as coisas estão, da maneira que as coisas estão, se você for pensar dessa maneira, você desiste. Você não vai querer levar esse método à frente. Mas hoje eu vou ensinar para vocês como uma pessoa que ganha pouco, como uma pessoa que tem uma renda baixa consegue sim sair do zero e consegue sim fazer essa regra, mas de uma forma diferente. Aí é que vem a regra que funciona para quem ganha pouco, que é o quê? 70%
para contas fixas, né? Necessidades, aluguel, enfim, gente, se eu for falar aqui, aluguel, energia, internet, né? Contas fixas, mercado, e os outros 20% vai ser pra você poder ter qualidade de vida, né? Porque, tipo assim, a pessoa também precisa, né, gente? A pessoa precisa viver, a pessoa não vai parar de viver. Vamos entender que isso é um cálculo para que você consiga melhorar a sua qualidade na vida financeira, mas não é pra você parar de viver. Então, vai ser 70% pra você colocar todas as suas contas em dias, 20% pra poder ter o lazer sem culpa, né? E os outros 10% vai ser para você guardar, que é o quê? Que vai ser uma reserva financeira que vocês vão colocar o dinheiro de vocês. Mas se você for pensar bem, para quem já ganha pouco, uma renda baixa, se pega 70% para as contas fixas, 20% para o lazer, né? Para poder a pessoa viver e tal, e os outros 10% para poder guardar. Ah, eu não vou guardar nunca, porque 10% é muito pouco. Não, realmente é pouco, gente. Mas pense comigo. Quando eu comecei colocando numa reserva R$5. E o meu objetivo era pagar todas as dívidas, ficar sem dívida, conseguir pagar todas essas contas, conseguir... Como que eu falo pra vocês? Conseguir... o meu primeiro objetivo era pagar todas as contas, todas as dívidas. Eu não estava nem preocupada com as contas do momento, eram as contas que estavam atrasadas, que estavam, sabe? Então, assim, se você for pensar por esse lado, você tem que sim criar esse foco e essa persistência, né? Em saber que você vai mudar sim, mas que precisa ser de pouco a pouco, né? Você não vai começar guardar um pouco hoje e aí você no outro dia já vai amanhecer. Gente, isso não existe uma mágica. Existe atitudes e hábitos que você vai criando dia após dia que faz com que você chegue no seu resultado. Eu consegui pagar todas as contas, todas as dívidas, graças a Deus. Eu consegui, você também consegue. Então vamos continuar aqui para poder a gente fazer esse cálculo e vocês fazer aí com vocês também. Ó, gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês era porque aqui daria até certo colocar o quadrinho pra eu poder fazer, mas vocês vão anotando aí, ou você assiste esse vídeo mais de uma vez pra você pegar direitinho, né, e ir anotando. Então você vai fazer o quê? Logo de cara, né, pra quem tem renda baixa, pra quem não tem um valor alto, porque na verdade, gente, no começo tudo vai ser mais difícil mesmo, né, até você se adaptar. Então o que você vai fazer? 70% para as contas fixas, né? Você vai colocar tudo aí em planilha. Pra quem me conhece aqui, pra quem me acompanha, sabe que eu sou assim, a louca da planilha. Porque, gente, funciona demais. Pra quem tem planilha, tipo assim, o primeiro passo pra quem quer sair do zero é começar a fazer planilha. Porque a planilha, ela vai lhe dar uma revisão de todo esse valor. Então, o que é que acontece? Você pega 70% para contas fixas, 20% para lazer, né? Lazer sem culpa. E os outros 10% você vai começar a guardar. O valor total que você tem, primeiro de tudo, você vai tirar os seus 10%. E aí depois você se vira com o resto aí. Mas primeiro de tudo é tirar os 10%. Não vai esperar sobrar esses 10%, porque não vai sobrar. Você vai ter que tirar primeiro. Essa vai ser a primeira regra. E aí vocês vão começar a fazer isso, E quando vocês verem que tá começando a melhorar, aí sim você faz uma nova adaptação dessa regra. Aqui, gente, nesse exemplo que eu vou mostrar pra vocês aqui, seria ideal se eu tivesse com o meu quadrinho aqui, mas o lugar que eu tô agora tá improvável pra eu poder usar o quadro. Tá bem improvável. Então, assim, eu vou tentar melhorar pra que a gente possa tá tendo esses vídeos mais assim, mais explicativos, mas agora, no momento, eu não tenho como fazer isso com vocês, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível aqui. O que é que você vai fazer? Vamos supor que tem uma pessoa que receba R$1.200 fechado, certo? A renda mensal dessa pessoa é R$1.200. Então, o que é que vai acontecer aí? Você vai fazer o quê? 840 vai ser para contas básicas, certo? Eu tô olhando aqui na minha colinha, tá, gente? Porque eu fiz esse exemplo, eu vou ter que olhar aqui. 840 contas básicas, 240 para lazer,
pequenas vontades, um iFood ali de vez em quando, tá, gente? Não vai pisar o pé na jaca aí, não. E os 120 para guardar. Como assim? Como vai ser esse processo aí primeiro? Ao invés de você colocar primeiro contas básicas, depois lazer e por último guardar, vai ser o inverso. Você vai primeiro guardar, depois pagar as contas fixas e tirar o de você ter o seu lazer e suas vontades lá, né? Que você tiver vontade de tomar um sorvete, um açaí, comer uma pizza, enfim. E aí, você acha mais fácil guardar 120 ou tentar guardar 240 de uma vez? Lógico que é muito mais fácil você guardar 120 primeiro. Por quê? Porque aquilo vai criar um hábito de você ver aquele dinheiro lá e você vai querer juntar um pouco mais, e você vai começar a melhorar a adaptação dessa regrinha, certo? Porque assim, o segredo, gente, não é o valor, o segredo é começar, certo? Esse 120 vai fazer uma maior diferença na vida dessa pessoa que ganha esse valor. Por quê? Porque ela nunca guardou nada, ela só tem contas para pagar e esse ciclo vicioso. Então, quando ela vê aqueles 120 reais ali naquele mês sendo guardadinho, aí no próximo mês guarda de novo, quando você perceber, quando você começar a intensificar esse hábito, você já vai ter um valor ok guardado. Mas esse valor é cômodo. Esse valor você vai guardar numa caixinha, gente, que você não tenha tanta disponibilidade. É para trancar? Não, tá? Eu particularmente prefiro não trancar, porque assim, eu acho que a gente tem que aprender a ter um controle de maneira que você, né, porque você tem que pensar também que você tem que deixar assim, de maneira guardada, mas que não seja trancado. Por quê? Porque quando você tranca, você pega só a partir de 6 meses. Então assim, é melhor não, tá, gente? É um conselho aqui que eu dou pra vocês. Então assim, pra você conseguir fazer essa regrinha, né, que eu acabei de adaptar com vocês, que é o 70, 30 e 10, o 70, 20 e 10, né, que é a nova regrinha, porque essa regrinha que foi a primeira que eu falei pra vocês, dos 50, 30 e 20, ela vai ser mais assim, vai fazer você desistir. Então você vai nessa regrinha que eu acabei de falar pra vocês, que é o 50, que é o 70, 20 e 10, que vai ser muito melhor, tá? Que é o valor que dá 100%, né? 70 mais 20 mais 10, que fecha 100%. Mas de maneira que isso se torne mais leve pra você, gente, pra não se tornar um sacrifício, sabe? E essa regrinha, ela só vai funcionar pra você se você cometer a inteligência de evitar esses erros. Na verdade, isso só vai funcionar pra você se você não cometer esses erros que eu vou te falar agora. E o primeiro erro, gente, de quem quer guardar, mesmo ganhando pouco, mesmo tendo uma renda baixa, o primeiro erro da pessoa é o quê? Esperar sobrar. Esperar o momento perfeito para sobrar dinheiro. Você nunca vai guardar nada, você nunca vai sair do zero. Ah, mas por quê? Porque não sobra, gente. Essa regra é clara, não sobra, não adianta, não tem explicação. Por quê? Porque primeiramente você vai tirar um valor, igual os 10%, né, que você estipulou aí, que é o que você vai guardar, né? E aí você tirando os 10% para você guardar, pronto, você guardou, você pagou, você se pagou. Então assim, aquele valor vai estar guardado ali. Então não cometa a besteira de querer resolver todos os BO do mês para depois você querer guardar, porque você não vai guardar. Então assim, o primeiro erro é esse. Não cometa o erro de querer só guardar quando sobrar. O segundo ponto é você cortar tudo e querer viver miseravelmente. Como assim, Eda? Gente, vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, eu decidi fazer uma... Não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem, né? Eu decidi fazer uma dieta, tá? E aí, assim, eu cortei tudo que eu gosto. Tudo. A primeira coisa vai começar nos primeiros dias, eu vou até tentar fazer aquilo, né? Eu vou até tentar manter essa dieta, mas depois eu vou desistir, gente, porque a pessoa não aguenta, tá? Então, assim, por exemplo, é a mesma coisa, né? É a mesma situação, né? Vamos supor que eu tô fazendo uma dieta e aí agora eu posso comer uma coisinha aqui, outra ali que eu gosto. Isso vai deixar uma motivação pra mim continuar. Mas se você tira tudo que você gosta de maneira
tipo assim, drástica, você vai acabar desistindo. Então não faça isso. Não tire tudo que você gosta. Pegue leve, tá? Comece a tirar pouco a pouco, comece a adaptar aí, comece a viver esses hábitos para você começar a acostumar, mas não faça a besteira de cortar tudo que você gosta, tá? De parar de viver, porque você vai acabar desistindo. Eu tenho certeza disso, tá? E o próximo ponto é desistir porque o valor é pequeno. Foi como eu acabei de falar. Não adianta você querer achar que você só vai guardar quando você tiver muito, que você só vai guardar quando você estiver ganhando um pouco mais. Por quê? Porque quem não guarda 5 nunca vai guardar 5 mil. Por que isso? Porque não tá sobre o valor, é sobre o hábito. A pessoa que ele não tá habituada a guardar 5 reais, ele nunca vai guardar 5 mil. Porque a regra é clara, gente. A pessoa tem que ter primeiramente foco, sabe? A pessoa tem que ter meta, na verdade é essa. A verdade, a pessoa tem que ter meta, a pessoa tem que ter foco, decisão, para poder começar a ter um valor. Se você não coloca na sua cabeça que não é sobre o valor, que é sobre o hábito, você nunca vai conseguir guardar nada, porque de uma coisa é certa, eu tentei mudar a minha vida por muitos e longos tempos da minha vida, mas enquanto eu estava sem colocar em prática, eu nunca tinha conseguido. Porém, no momento que eu falei, agora eu vou começar a agir, eu vou fazer isso funcionar, tudo começou funcionando pra mim. Então assim, não caia na besteira de você querer achar que você não vai guardar 10 reais porque é pouco, porque você não vai guardar 50 reais porque é pouco, que não faz diferença na sua vida. Isso é uma tamanha burrice. Não faça isso, gente. Porque assim, eu já cometi muito esse erro na minha vida, porque tipo assim, os 10 reais lá que eu desprezava, os 5 reais, 2 reais, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu tenho certeza que eu seria outra pessoa. Mas assim, dá tempo de mudar? Dá. A partir do momento que você decide que você quer mudar, que você vai se mudar, você faz acontecer. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, não deixe de guardar porque tá pouco, porque ainda não é o suficiente. Qualquer tanto que você guardar, você tá dando o primeiro passo. Porque uma coisa a gente precisa entender, gente, quem ganha pouco, quem tem renda baixa, precisa de estratégia, não é de mágica. Mágica não, né, não vai, você não vai dormir pobre e acordar rico, isso não vai acontecer, tá? Então assim, se conscientize de que você precisa ter estratégias, colocar dicas em prática para que você veja as coisas melhorando dia após dia. Porque assim, a vida financeira, gente, não é... A vida financeira não consiste em sorte, não consiste em mágica, consiste em construção a cada dia. É uma construção que você cria dia após dia. Uma coisa que a gente precisa, gente, aprender é que quanto mais a pessoa aprende a guardar do pouco, quando ele tiver muito, ele vai crescer mais rápido. Por quê? Porque ele criou esse hábito de que precisa guardar, nem que seja pouco. Tipo assim, o hábito, ele é uma coisa tão interessante, gente, que quando você tem o hábito, você faz sem perceber. Então assim, da mesma maneira é o gasto. Se você gasta sem perceber, você gasta por impulso. Então assim, se for para criar um hábito, que seja um hábito bom, que vai lhe ajudar, porque assim, esse método que eu tô falando pra vocês aqui nesse vídeo, não é sobre porcentagem, é sobre controle financeiro. Então assim, a pessoa que ela quer ter uma liberdade financeira, a primeira coisa que ela precisa é de controle financeiro, porque se ele não tem controle financeiro, gente, infelizmente ele não consegue fazer nada. Ele pode ganhar 10 mil reais por mês, ele não vai conseguir nada, porque o controle financeiro é o que faz a pessoa subir cada vez mais. Falo pra vocês assim, gente, com toda certeza, que se você faz esse método, essa estratégia, com o tempo você diminui os seus gastos, aumenta a sua renda, você começa a tirar aqueles gastos desnecessários, aqueles gastos volúveis, sabe? Que você gastava sem pensar, você começa a colocar cada coisinha, né, no seu devido lugar e evita muito mais gasto. E, consequentemente, quando você começar a fazer isso, você com certeza irá começar a investir muito mais.
que acontece o quê? Que faz com que você consiga cada vez mais melhorar os seus dividendos ao seu, né, ao seu favor. Que quando o nosso dinheiro começa a render e começa a melhorar, né, gente? Porque assim, a gente pensa assim, ah, mas se eu coloco 500 reais na conta, né, não de uma vez, se a pessoa tem 500 reais na conta, de pouco a pouco, colocando ali, que não rende praticamente nada, rende tantos reais por mês. Gente, pense comigo que se você guarda um ano esse valor, quando no final do ano, vamos supor, que você tem 300 reais que você gasta todo mês com besteira, com compras por impulso, e aí durante um ano você guardando esses 300 reais, gente, no final do ano vai dar 3 mil reais. Esses 3 mil reais guardado pra você não já seria, tipo assim, uma coisa maravilhosa? Então pense assim, que de degrau em degrau, quando você perceber, você vai pensar, nossa, como foi bom eu ter feito isso, como foi bom eu ter pisado no freio, como foi bom eu ter começado naquele dia, mesmo não acreditando na possibilidade de conseguir crescer, de conseguir sair dessas dívidas do zero, porque eu acreditei mesmo quando ainda estava pouquinho. Então assim, não despreze guardar porque tá pouco. Bom, gente, peço a vocês, gente, hoje eu tô com a língua que eu vou falar pra vocês, tô embolando toda. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, deixa um comentário, comenta aqui sobre se você já faz esse método, se você não conhecia, deixa aqui nos comentários, tá? Peço a vocês também que dê um hype aqui nesse vídeo, gente, pra poder ajudar a me motivar cada vez mais, né? Pra trazer conteúdos pra vocês, pra que a gente possa trazendo cada vez mais conteúdos aqui. Compartilhe também com seus amigos, tá? Com alguém que precisa disso, dessa regra. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Gratidão por ter cada um de vocês aqui, tá? Grande beijo, forte abraço e até o próximo vídeo.